grande prazer estar contigo. Sessão com o Ricardo. Hoje, nesta ocasião, no programa de número 99. Para você saber, hoje vamos falar sobre 5 erros que devem ser evitados na apresentação de propriedade de férias se você quer fazer R$100.000 em 30 dias criando um negócio de propriedade de férias do zero, mesmo que não tenha nenhum imóvel. E eu vou contar como depois de mais de 100.000 apresentações, alguns milhares de feedbacks pessoais que eu dei um a um. Depois de tudo isso, como eu tenho percebido alguns padrões típicos que, com atenção e consciência, poderiam ter sido evitados. E eu vou te trazer esses padrões que poderiam ter sido evitados. E o que aconteceu com aqueles que subestimaram esses detalhes importantes, esses erros que devem ser evitados. Se me conhece ou então se você não me conhece, eu sou Ricardo Massot, estou aqui no Brasil há mais de 10 anos empreendendo sempre na indústria de propriedade de férias e aqui neste canal, como você já deve saber, se não sabe, prazer te conhecer e te contar isso, eu ajudo pessoas comuns, mas pessoas comuns que têm uma ambição um pouco acima da média, uma vontade um pouco acima da maioria, de faturar R$100.000 em 30 dias, criando um negócio de propriedade de férias do zero. Se um negócio de propriedade de férias do zero, mesmo que você não tenha nenhum imóvel. Tá bom? Isso que a gente vai aprender aqui é um pouco esses 5 erros importantes. Por esse motivo, minha tela já está compartilhada aqui. Você já está vendo a capinha da minha apresentação desta sessão com o Ricardo número 99. E vamos em frente. Começar aqui. Primeiro tópico, né? Primeiro erro, né? Desta sequência de 5 erros. Fazer o warm-up sem seguir um plano, sem ter uma ordem. Sei que são coisas diferentes. Falar em plano e falar em ordem são coisas diferentes, mas precisa as duas coisas. Inicialmente, quem está ordenado, ter um plano. Né? Então, seguir um plano, seguir uma ordem, são coisas diferentes, mas são primas. Tem uma brincadeira que a gente fala que organização dá retorno. Ordem dá retorno. Ordem dá lucro. Então, no warm-up, sem ordem, você já sabe que vai estar fazendo um warm-up que talvez não vai ser o melhor warm-up possível para te conduzir a ter o nível do resultado que você busca. Como que eu tenho ordem no warm-up? Primeiro, dividindo mentalmente as etapas que eu quero cumprir, as etapas que eu quero passar exatamente durante o warm-up. Normalmente, no warm-up, eu quero passar por alguns tópicos. Por exemplo, no warm-up eu quero fazer primeiro boas-vindas, talvez fazer algum ajuste com a câmera do cliente, se está na posição vertical ou horizontal, fazer essa organização. Eu quero fazer uma declaração de intenções. O que é declaração de intenções? Explicar o que vai acontecer aqui hoje. Depois eu quero fazer um pequeno marketing pessoal, me mostrando aberto, disponível, cordial. Vou pôr em prática, desde o início, já no warm-up, depois de fazer o marketing pessoal, vou pôr em prática a escuta ativa. O que é escuta ativa? Escuta ativa é estar pendente do que o cliente fala com interesse, meio que balançando a cabeça com um pequeno sorriso, entendendo o tempo inteiro e acompanhando o raciocínio dele, demonstrando interesse. Isso vai gerar algum tipo de empatia e conexão. Ele vai se sentir bem desta forma. Seus convidados, né? Convidados. No caso, idealmente, casal. Então, tudo isso é questão de ordem. Depois você vai fazer um form. E depois você vai fazer um questionário de férias. Nessa sequência, né? Declaração de intenções, marketing pessoal, form e questionário de férias. Você vai entender que o que está buscando aqui o tempo inteiro, seu grande objetivo no warm-up é a confiança. E para gerar confiança, a forma mais óbvia de fazer isso e mais simples de gerar confiança é ser um ser humano confiável. Olha que simples. Né? Como que eu faço para gerar confiança? Sendo um ser humano confiável. Porque eu acho que não dá para a gente fingir ser alguma coisa que a gente não é. E se você fingir 1 hora, o seu disfarce cai, né? Sua máscara cai. Né? Então, basicamente, tem que se preparar e ser essa pessoa íntegra, confiável. Sabe o que é uma pessoa confiável? Uma pessoa que você confiaria. Uma pessoa que parece razoável, que parece sensato, que parece interessado em me conhecer, em saber de mim, parece interessado em entender como eu viajo, parece uma pessoa aberta, empática, mas não demais, simpática, mas não demais, aberta, mas não demais, né? Na confiança tem essa coisa do rapport, né? Rapport é basicamente, na máxima simplificação, é a aplicação do espelhamento. Na frente do cliente, se o cliente gesticula muito, você gesticula muito.
Se o cliente não gesticula tanto, você não gesticula tanto. Se o cliente está um pouco menos empolgado, você está um pouco menos empolgado. Se ele está mais empolgado, você pode estar quase tanto como ele, um pouco menos. Então, se o estado de ânimo comportamental do cliente fosse essa linha, no mínimo de empolgação, e este fosse o máximo de empolgação, o cliente estivesse nesse parâmetro, você estaria aqui no meio o tempo inteiro. Se bater no máximo dele e no mínimo dele, você estaria aqui no meio, mas buscando criar um espelhamento comportamental e corporal, né, de linguagem corporal, que gere algum tipo de sincronização. Então, ser confiável, não parecer, não, ser confiável. E além de ser, você tem que parecer também. Você precisa utilizar essa técnica de espelhamento do rapport, você precisa estar fazendo constantemente escuta ativa, né, balançando a cabeça, um leve sorriso, entendendo. Você deve estar o tempo inteiro no normal aplicando pergunta, resposta, suporte, retroalimentação. Você faz uma pergunta, o cliente responde, você dá um suporte. Suporte é ótimo, que bacana, que legal, você dá um suporte e retroalimenta. Retroalimentar é trazer mais profundidade para o conteúdo que você está conduzindo. Também tem que ter muito cuidado no warm-up para você não se perder. Do mesmo jeito que eu estava desenhando essas duas linhas, do máximo e o mínimo do bem-estar emocional do cliente, da empolgação do cliente, que você não pode bater nem no máximo nem no mínimo dela, você tem que estar aqui no meio. De uma forma parecida, você tem que estar com o cliente se comportando em relação ao estado de fechado ou aberto que ele está, de comportamento no sentido de quanto ele está de comunicativo, de menos comunicativo, de aberto ou menos aberto. Se ele está muito aberto, você tem que estar um pouquinho a menos. Se ele está muito fechado, você tem que estar um pouquinho menos fechado. Mas você não pode desconectar no comportamento, no jeito de responder. Por isso, quando eu falo fazer escuta ativa, você está sorrindo. Se ele está mais sério, você não pode sorrir tanto. Tem que esboçar um pequeno sorriso. Né? Pouquinho, né? Escuta ativa acaba gerando um sentimento para o cliente de essa pessoa está interessada em mim. E a gente gosta de quem está interessado genuinamente em mim. Então tem que ser um interesse genuíno também do seu cliente. Por outro lado, você tem que conseguir que seu cliente fale. E você vai fazer isso por meio de perguntas abertas. Então, quem faz pergunta fechada acaba tendo um problema. Quem não está ordenado acaba tendo um problema. Quem não busca confiança acaba cometendo esse erro de não pôr ordem no warm-up. Não saber que objetivos você tem no warm-up. Né? E tem que fazer perguntas abertas para que seu cliente resposta que possam ser respondidas pelo seu cliente, não com um monossílabo. Ele tem que responder com detalhes cada pergunta que você faz. Na medida que ele vai te dando detalhes na resposta, o cérebro manda o cérebro inconsciente do cliente, isso é neurociência, tá bom? Manda uma mensagem para o cérebro consciente dizendo que você é alguém confiável, porque a gente só se abre com quem a gente confia. Então, o fato de você fazer perguntas abertas gera um impacto na parte neurológica do cliente que faz que, na medida que ele responde mais, ele inconscientemente vai acreditando que é para confiar mais. Então, você viu, né? Tá? Tem que buscar confiança com linguagem corporal, com neurociência, com mecanismo de comunicação e depois com ordem no sentido lógico da coisa. Declaração de intenções, marketing pessoal, forme, se você sabe. Se você não sabe, são as siglas de família, ocupação, recreação, motivação, interesses. E, por último, mas não menos importante, questionário de férias. Então, seguindo essa ordem, você já tem um bom warm-up. E aí, você tem que entender o valor e o poder de cada pergunta que você faz no questionário de férias e como ela vai ser usada lá na frente para ir concluindo, para ir fechando. Essa, na verdade, o questionário de férias ele quebra 3 ou 4 das maiores objeções que fariam alguém não comprar. Então, você entender a ordem do warm-up, primeiro criar confiança, fazer declaração de intenções, baixar as barreiras do cliente, deixá-la cada vez mais confortável, igualar, espelhar a linguagem corporal, se manter alinhado dentro dos parâmetros de empolgação dele, dentro dos parâmetros de resposta dele, nem mais nem menos, um pouquinho a menos sempre, um pouquinho lá, numa faixa de segurança, controlar tudo isso, falar diretamente com a parte neural do cliente, fazendo perguntas abertas para que ele se abra cada vez mais, buscando um fórum, no final fazendo um bom questionário de férias que já resolve as objeções que você vai ter lá no final da apresentação, no fechamento, já resolveu aqui agora, por causa da forma que ele respondeu aqui, você já notou a resposta do que ele falou. E está com você esse documento
que essa objeção resolvida já está contigo, só que você nem apresentou o produto. E uma coisa que não faz aqui, você não fala de produto, você não fala da empresa, você não fala de você fora quando você faz marketing pessoal, que é breve. Então, aqui, o que importa aqui é o cliente, né? Mas vai ter 3 coisas que depois do warm-up você vai ter que controlar o tempo inteiro como se fosse um termômetro, né? E essas 3 coisas é como o cliente está em relação ao produto, lá na frente, não agora. Se fazer isso bem feito, até o questionário de férias, vai te preparar para monitorar como está o cliente em relação ao produto, como está o cliente em relação ao consultor, você que está apresentando, como está o cliente em relação à sua empresa, ou a empresa que você faz parte, se for o caso. Como o cliente está nesses 3 tópicos. O warm-up serve para preparar o cliente para a gente ganhar o ouvido e a confiança do cliente para a gente apresentar produto, consultor e empresa. O produto, normalmente, de propriedades de férias, é tão bom que já estaria quase vendido para qualquer pessoa que escutasse a história. Já estaria vendido. Já vale a pena, já é bom. Já é um negócio bacana. As pessoas já acabam gostando disso. As pessoas não compram porque não confiam no produto, no consumidor ou na empresa. Ou às vezes nos 3, às vezes em 2 dos 3. Então, você está preparando tudo isso porque você já está resolvendo um problema relacionado a problema futuro relacionado a produto, consumidor e empresa que você pode ter. Então, por que você comete esse erro? Porque algumas pessoas cometem esse erro de não ter ordem no warm-up, de não ter um plano no warm-up, de não saber que etapas tem que cumprir, qual é o propósito final de fazer o warm-up, e pensam que é só uma conversa de boteco. E eu acho que é legal quando tudo isso que eu acabei de falar flui num atendimento como se fosse uma conversa de boteco, uma conversa entre amigos. Tudo isso tem que fluir de uma forma espontânea, natural, mas você tem um plano. Você não pode se distrair do que você está fazendo aqui. Você está numa apresentação de um produto, você está com o propósito de fazer uma excelente apresentação, que começará com um excelente warm-up. Então, para você fazer um excelente warm-up, você tem que cumprir um propósito. O propósito é essa salada que você está vendo aqui na tela. Você busca confiança, declaração de intenções, marketing pessoal, forma, questionário de férias, para deixar o cliente no nível certo de abertura para que ele confie no produto, consultor e empresa nos próximos etapas, nos próximos passos. É isso que você vai buscar. Muito bem, seguimos. Segundo grande erro. Segundo grande erro é improvisar. E a gente tende a subestimar, que não só você, não sou eu, mas a gente tende a subestimar o poder de um discurso planejado. Eu brinco às vezes, coloco como exemplo, que eu chamo o exemplo do cidadão A e do cidadão B. Cidadão A é uma pessoa que quer fazer uma apresentação para o cliente e ele chega na videochamada com o cliente e vai explicar do jeito que der na telha naquela hora. Não vai procurar fazer do jeito que eu te mostrei agora, uma declaração de intenções, marketing pessoal. Não vai colher as principais dúvidas dele, ou talvez os principais problemas sobre férias para lá na frente, já resolver essa objeção, não vai se preparar. E essa é o cidadão A. Ele faz a apresentação improvisado, um pouco na louca, de qualquer jeito, sem ter um plano específico. E o cidadão B é uma pessoa que entende que tem que ter essa personalidade, humanização do processo, mas também entende que há um processo que é testado e validado, e que através do processo testado e validado, você tende de uma forma ou de outra a acabar tendo resultados mais consistentes, porque você está seguindo um passo a passo, e já aplicou, e com esse passo a passo alguém já teve algum resultado. Então, em vez de você inventar a roda, o cidadão B é que pega a roda pronta e só faz ela rodar, né? Se quisesse colocar essa analogia. O cidadão A, inevitavelmente, é muito legal, porque ele está inventando coisas. Pode ser que um dia tenha uma ideia brilhante para ter muito sucesso numa apresentação, e também pode ser que não. Já o cidadão B é alguém que, por algum motivo, sempre siga um passo a passo. E quando ele casar o passo a passo que ele aprendeu com a personalidade dela, isso sai com naturalidade, mas seguindo o speech planejado, isso tende a fazer que ele tenha mais resultado. Lembra que é importante humanizar o processo. Então tem que ter sua personalidade, seu jeito. Mas, sabe, por exemplo, fechamentos, perguntas, ordens, tem coisas que é inegociável, porque a ordem faz o cliente ter um impacto neural certo, no momento certo, durante a sequência de uma apresentação. Por isso, nós fazemos
Na sequência, fazemos o warm-up, e dentro do warm-up, começamos com boas-vindas, depois desse bem-vindo, recepção, a gente vai para uma declaração de intenções, que é explicar o que vai acontecer. Depois de explicar o que vai acontecer, a gente faz um pequeno marketing pessoal, para a gente se abrir um pouco, depois faz um forno, pergunta do cliente, por isso que tem uma ordem, porque está comunicando diretamente com uma parte do cliente que transforma, cada etapa transforma a próxima etapa um pouco mais fácil. Se você abrir a apresentação e começar a apresentar o produto, sem falar quase, olá, bom dia, meu nome é João, boa noite, meu nome é João, qual é o seu nome? Luiz, o que, Luiz? Meu nome é João, beleza, vou te apresentar o produto aqui, bum! Sem preparar o cliente, você tenderia a ter menor resultado, por isso que tem que ter um plano, né? Uma estrutura sólida comercial que é testada, que é um passo a passo que tende a dar mais resultados. Tem muita gente que sabe disso e muita gente que mesmo sabendo acaba não fazendo, não seguindo o speech por N motivos, mas muitos acabam não seguindo o speech, acabam improvisando, às vezes porque não estudou, não se preparou. E olha, às vezes é muito mais caro e se perde muito mais tempo, você deixa muito mais dinheiro para trás quando você sai apresentando de qualquer jeito sem se preparar, do que quando não sai, do que quando sai apresentando se preparando. Mas tem que começar a apresentar sem estar pronto. Então tem que ter cuidado para não querer ter, não vou esperar ter o speech perfeito e depois eu apresento. Você também não pode se dar essa luxo. Você tem que começar a apresentar quando está mais ou menos com o speech pronto, você está mais ou menos estruturado para apresentar, e depois, na medida que vai apresentando, você vai aperfeiçoando e não para de estudar. O fato de ter feito a primeira apresentação não te faz parar de estudar, então você continua aprimorando, ajustando, treinando, praticando. Inicialmente, 70% do seu tempo é produtivo com o speech apresentando e 30% é estudando, revisando, melhorando. Tem casos de pessoas, né, que eu me lembro que fala que durante imprimiram o speech, dormia com o speech, acordava com o speech, levava para o banheiro o speech, estava o dia inteiro com o papel na mão, para cima, para baixo, estudando. Tem casos de pessoas que gravaram o speech, fala o speech, lê tudinho, lê todo, né? Grava no celular, bota o headphone e fica ouvindo o speech várias vezes no dia, porque aí vai entrando a lógica. A lógica da coisa vai entrando, e cada vez tende a ser mais fácil para você se você continua estudando. Se você fez uma apresentação, achou mais ou menos legal, ou até fez uma venda, faturou, aí já sabe, não vai estudar mais, essas vendas vai cair, isso não é consistente. Isso é uma flor de verão, né? A flor de verão no inverno morre, né? Então isso é uma flor de verão. Então cuidado para você não se enganar. Você pode vender sem ter um bom speech? Pode. Consistentemente é difícil. Você vai ter frustração daqui a um tempo. Daqui a um tempo você vai ter problema, porque eu conheço casos de pessoas assim que não têm um speech muito bom, fizeram uma apresentação, tiveram uma venda excelente, faturaram, colocaram dinheiro no bolso, aí pararam de estudar. Aí o resultado caiu. Aí demorou mais tempo para entender que tinha que estudar. Demorou mais tempo para entender que precisava realmente se esforçar em fazer um trabalho detalhado de speech, entender isso mesmo. Então é um erro comum, né? Não estar no speech improvisado, que acontece por esses motivos. Também acontece às vezes porque você fez uma apresentação na louca e deu certo e fala, não preciso de speech, posso continuar fazendo na louca. Ou numa apresentação adicionou alguma coisa que não era o padrão, mas você adicionou. E deu certo e você vendeu. Aí você pensa que vendeu porque adicionou essa coisa que não era padrão. E aí você quer adicionar isso em todas as apresentações e na maioria dos casos isso prejudica mais do que ajuda. Então, tem várias coisas que faz com que você possa se confundir se não está usando um modelo testado e validado. Lembra que no speech você tem que criar credibilidade. E credibilidade é profissionalismo também. E uma forma de criar credibilidade é explicar com muita clareza, passo a passo, como é que tudo funciona, como é que funciona o sistema de propriedades de férias, quem é você, como é ser locatário versus ser proprietário, faz comparativo, faz lógica financeira, mostra os destinos. Se isso não está bem preparado, você não vai mostrar credibilidade. Se isso não está planejado, se está no improviso, você vai perder credibilidade. Então, no speech improvisado é um erro, porque também tende a levar a você perder credibilidade. Você perde como consequência clareza, porque você tenta, quando faz um speech improvisado, explicar as coisas para o cliente como se ele fosse um amigão seu. E quando você explica no improviso, de qualquer jeito, você acaba sendo, às vezes, em vez de mais claro, você acaba sendo mais complicado. Você acaba querendo reexplicar, às vezes complica porque explicou, quer reexplicar de novo, quer reexplicar. Eu te convido a fazer o teste. Pega um familiar, um parente, um amigo que não conhece o que é propriedade de férias
e explique como é a propriedade de férias do jeito improvisado. Pare, escreva linha por linha como você quer explicar o que é a propriedade de férias e pegue outra pessoa e explica para essa outra pessoa o que é a propriedade de férias de forma planejada. E me diz depois qual dos dois casos você tem mais clareza. Tem mais clareza no caso que você planejou e não colocou mais palavras da conta e também não menos da conta e corrigiu e deletou e escreveu de novo ou no que fez na lata na louca. Qual dos dois ficou melhor, né? Então pensa nisso um pouquinho. Porque a clareza, às vezes, está na simplicidade. E às vezes, quando a gente explica no improviso, a gente tende a complicar as coisas mais do que simplificar. Então, você tem que tentar simplificar isso. Também, com o speech improvisado, você vai ter que estar pendente o tempo inteiro de encaixar o produto. Então, você tem que inventar o que vai dizer, trazer informação, inventar, tipo, improvisar o que você vai dizer, trazer informação nova que ele te deu no questionário de férias para encaixar com o produto de sistema de propriedade de férias que você está apresentando. Então, você tem mais trabalho. Se o speech está resolvido, se você sabe exatamente o que vai falar em cada etapa, você somente tem que se preocupar em juntar o speech que você já tem com a informação de questionário de férias que o cliente deu. Está juntando isso com o perfil do cliente, está juntando isso, você está encaixando o produto naturalmente. Senão você tem que improvisar como explicar, improvisar como encaixar. É improviso do improviso. A única coisa que eu quero deixar para o improviso é o encaixe do produto, porque cada cliente é particular. Então, eu vou pegar esse cliente que quer ir para Disney, meu produto vai ser um produto mais para Disney. Vou pegar esse cliente que quer viajar só para o Brasil, minha apresentação vai ser mais para o Brasil o tempo inteiro. Eu vou pegar esse cliente que fala que quer viajar só para o Nordeste, apresentação para o Nordeste, me lembro esses tempos atrás, faz anos disso. Deve estar falando de 10 anos. Estávamos numa apresentação com um cliente, né? Uma pessoa do meu time estava numa apresentação com o cliente e era um casal que eram de Brasília. Essa apresentação estava acontecendo presencialmente em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu estava nessa sala, nesse showroom, né? Nesse centro de vendas. E essa apresentação aconteceu e o cliente não comprou. E às vezes, periodicamente, eu entro em atendimento para ver como está indo o processo de atendimento, se o cliente entende, se o cliente não entende, se concorda, se está claro, se tem dúvida. Então, o que eu fiz foi ir atrás do cliente, sentar na mesa com o meu consultor, né, e perguntei para o cliente algumas coisas, para, tipo, meio que resumir o questionário de férias para entender o perfil. E acredite se você quiser, ele estava vendendo Cancún, o Caribe mexicano, para esse casal de 60 e poucos anos de Brasília que tinha pavor de avião. Você acha que você está encaixando o produto quando você convence alguém, tenta mostrar para alguém o benefício de ir para Cancún como proprietário das férias, sendo que eles têm pavor de avião, tanto pavor de avião que eles tinham ido de Brasília a Natal de carro, que isso dá, sei lá, 2.000 quilômetros, não sei, muito quilômetro, dá um passeio muito grande. Então eles têm muito, desencaixa o produto. Então, você não foca no speech, porque o speech já está resolvido, você foca em encaixar. A única coisa que você improvisa aqui é como encaixar a informação do questionário com o meu produto para que o produto faça muito sentido, né, para que conecte muito bem com o perfil de férias dele. Isso é a única improvisação que você tem dentro do speech. Né? Isso é o erro clássico. Em vez de encaixar produto, não encaixa produto e fica improvisando o speech o tempo inteiro. Né? Então, erro 2, clássico. Vamos para o terceiro erro, que eu acho que está... que não está no slide. Está aqui. Erro número 3, somente que tem um problema técnico aqui na edição. Erro número 3, 2 vai para só um minutinho. Vou verificar aqui, 2, 3, 4, 5. Olha, erro número 3 é efetivamente não fazer fechamento, tá? Na edição não ficou legal aqui, tá bom? Eu tenho minha colinha aí, né? E o erro número 3, que está numerado como 4, mas é um 3 clássico, é não fazer fechamentos. Fechamento, se você lembra ou se você não lembra, é buscar criar um comprometimento total e absoluto com o cliente no sentido de um acordo que nunca mais vai precisar ser reaberto ou discutido novamente. Então, você faz um acordo com o cliente total e absoluto de uma coisa pequena. Um fechamento pode ser algo muito pequeno. Por exemplo, o mínimo que você vai gastar nos próximos anos por semana de hospedagem é R$3.000. E o cliente, é isso mesmo. Então, que bom, você está comprometido em gastar no mínimo R$3.000 cada semana de hospedagem no futuro. É isso mesmo, João e Maria? É isso mesmo. Então, fechei um valor.
Fechei que eles vão gastar 3 mil por ano com hospedagem, exemplo, tá bom? Deixar tudo fechadinho, tudo amarrado, é uma lógica que chama always be closing. É a lógica do sempre fechado. Always be closing em português é sempre fechado. E para você saber, sempre fechando é uma máxima onde você não deixa as coisas como subentendidas. Ou você acha que o cliente disse aquilo porque queria dizer aquilo outro. Você trabalha verificando tudo que se fala, tendo certeza de cada combinado que se faz, fazendo muito pequeno acordo, pequeno fechamento, pequeno acordo que deixa o assunto, a apresentação amarradinha de ponta a ponta. Tudo muito bem combinado, tudo fechado. Por isso você usa essa técnica always be closing, sempre fechando, para deixar a apresentação amarrada de ponta a ponta a ponta, de um lugar ao outro, total, 100%. Você faz isso porque na apresentação, por lógica, você vai trazer um conceito e depois desse conceito você vai fazer um fechamento e esse fechamento te dá a oportunidade de você sentir a temperatura da água. E tem gente que tem medo de sentir a temperatura da água. Sabe quando você vai na praia ou no lago, no rio, sei lá, e você coloca só a pontinha do dedinho do pé na piscina, na água, na praia, sei lá, para ver se a água está fria? Você não vai entrando com força porque você tem medo de que esteja fria demais ou quente demais, sei lá, dependendo de se você está num balneário de água quente, né? Fria demais ou quente demais. O que acontece é que aqui você tem que sentir a temperatura da água na certeza absoluta, por isso você tem que colocar o pé todo dentro da água, por isso você tem que fechar intensamente. João e Maria, do jeito que eu explico isso, ficou alguma dúvida? E eles não ficou nenhuma dúvida. Ok, João e Maria, que bom que não ficou nenhuma dúvida. Agora, me expliquem com suas palavras o que vocês entenderam do que eu falei. Aí eu paro e escuto eles para ter certeza absoluta que eles estão acompanhando minha lógica. Eu fecho o assunto, amarro o assunto, encerro o assunto, concluo o assunto, total e absolutamente. Entendeu? Essa lógica de sentir a temperatura da água. Não dá para chegar com a ponta dos dedos do pé. Não dá. Você sente a temperatura da água colocando o pé todo. Bum! Se jogando de cabeça. Bum! Né? Mergulhando na água como um todo. Seguimos aqui. Linha e ajustes de linha. O que é linha? A apresentação a gente chama de linha. A gente chama de linha porque é uma sequência do ponto A ao ponto B. Isso que acontece numa apresentação. Ponto A, desconhecido, ponto A, proprietário das férias. Isso que você quer acontecer numa apresentação. É uma linha. Então você tem que ter o cuidado para deixar um parâmetro acima da linha. Imagina que tivesse uma linha aqui, tá bom? Você deixa um parâmetro aqui acima da linha para se perder um pouco do assunto, para que o cliente possa se desviar, para você saber que está se perdendo, para voltar para trazer para a linha. Para cima ou para baixo, né? Eu brinco que aqui embaixo tem Marte e aqui embaixo tem Plutão. Né? Então você tem que seguir a linha. Se ir para Marte e se ir para Marte e se ir para Plutão, seguindo a linha do propósito de transformar essa família daqui a pouco em proprietários das férias. Então, você segue a linha, você segue o speech, você segue o passo a passo e vai fechando. Parte explicativa, fechamento. Parte explicativa, fechamento. O cliente saiu da linha. Você tem que trazer ele para a linha. Está indo para Marte, para Plutão? Traz para Marte. Está indo para Plutão? Traz para Marte. Para Marte, traz para a linha o tempo inteiro. A linha é o lugar exato. Né? Essa aqui é a linha. Ele saiu, ele está nessa direção aqui, tá bom. Está vindo aqui, tá bom. Ele para de vir para aqui, saiu da linha, está se desviando, tem que puxar e trazer para a linha. Calma. Ele dá para a apresentação não se desviar do objetivo. Tá bem? Medo ou temor a perder o cliente. Esse é um dos motivos que muitas pessoas não fazem fechamento. Muitas pessoas têm pensado, eu tenho visto isso e sofrido na minha própria pele, com muitas pessoas que eu tenho tentado ajudar. Pessoas pensam que se fizer um fechamento, pensa, tá bom? Não testou. Estou dizendo, as pessoas pensam que fazendo um fechamento bastante intenso, o cliente vai embora e vai sumir daqui com ele. Não vai fazer a apresentação. E perdeu a mesa, perdeu o atendimento, perdeu o cliente, perdeu o dinheiro. As pessoas pensam isso. E a verdade é exatamente oposta. O fato de você não fazer fechamento, você fica com o cliente e ele fica falando o tempo inteiro, sim, 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 ótimo, 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 muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E no final, ele tende a falar que não. Então, você não pode deixar de fazer fechamento por medo ou temor a perder o cliente, porque a gente vai ver daqui a pouco
como o que te faz perder o cliente é não fechar na maioria dos casos. Tá vendo? Então, o padrão é que não fazer fechamento é o que acaba te levando a não ter um próximo passo. E o próximo passo é deixar as objeções para o fechamento. Esse é o erro número 4, por mais que está 5 na tela. Esse é o erro número 4, deixar as objeções para o fechamento. E deixar as objeções para o fechamento, para o fechamento que eu digo é para o fechamento final da apresentação, para a negociação, para depois de ter os valores. E o erro clássico aqui é, você percebe que tem algo errado, você não verificou, você não se focou, você não tentou buscar uma boa forma de conseguir que o cliente entendesse com detalhes ao que você está passando e depois com detalhes, você não fez o fechamento para se certificar total e absolutamente que de fato ele tinha entendido. E depois o que acontece quando você não se certifica com isso tudo é que de repente você percebe que alguma coisa não está totalmente bem. Talvez você não sabe nem o que é que não está totalmente bem, mas alguma coisa pode ser que não está totalmente bem. Você acaba sentindo isso pelo seu faro. O cliente não está respondendo, parece que ficou calado, ou parece que está escondendo alguma coisa, está com alguma coisa na cabeça, e você pode perceber isso na medida que você percebe que o cliente está um pouco com essa atitude, você sabe que alguma coisa não ficou bem amarrada aqui. Porque a gente corrigiu aqui os slides aqui ao vivo, né? Isso aqui é eficiência total aqui. Tem uma corrigida, então esse aqui era o tópico 2, esse é o erro 3, fechamento, e esse é o erro 4 que eu estou agora, que é esconder debaixo do tapete. Você percebe que tem uma coisa errada, seu cliente está mostrando que tem uma coisa errada, você quase poderia adivinhar o que é que você falou, que deixou seu cliente meio que não tão convicto, mas em vez de você enfrentar esse assunto, você pega esse assunto e esconde debaixo do tapete, como se fosse se resolver sozinho por arte da magia do destino. E cruza os dedos, vai que resolve. Essa não é uma boa prática, você tem que entender. Somente é uma boa prática deixar para trás um problema quando você tem certeza de que esse problema é falso. Que é uma objeção, que é uma cortina de fumaça. Tem dois tipos de objeções, objeção verdadeira e objeção falsa. Objeção verdadeira é um motivo plausível que o cliente acredita para não adquirir seu produto hoje. Um motivo plausível, que é real na cabeça dele. E objeção falsa é um motivo que nem para ele mesmo é real. Mas ela está dizendo isso para se lembrar de você. Então, somente se você tem certeza, e não, a gente é difícil ter certeza disso, mas tem uma forma de sentir. Se a gente tem certeza que o cliente está dando uma objeção que não é verdadeira, você pode deixar passar. E como você faz para saber se uma objeção é verdadeira? Você tenta ultrapassar ela. Você enfrenta e tenta quebrar. Se quebrando ela inventa outra, você sabe que não é verdadeira. Você tem um problema aí que ele não está sendo franco. Então, você vai ter que levar isso para a sinceridade, para a coerência, para o bom senso e tirar dessa cortina de fumaça que você está vivendo. Se é verdadeira, você tem que resolver, não deixar nada embaixo do tapete. É um erro comum deixar as objeções para você querer resolver todas com valor. Como é que você resolve a objeção com valor? O cliente, no início da apresentação, você fez o warm-up, depois você apresentou a empresa, depois você fez pacto inicial aí. Fez pacto inicial e falou, olha, já vou te dizendo agora que eu vou te dizer sim ou não, mas que hoje vai ser não. E já vou te dizendo que vai ser não porque eu não tenho dinheiro nenhum hoje para fazer nada. Aí você fala, tá bom, o problema é que ele não tem dinheiro nenhum e eu vou resolver isso lá no final com valor. E eu vou deixar passar todas as objeções porque a única coisa que eu vou fazer para vender para esse cara é mostrar como ele pode pagar com uma parcelinha pequena e vou resolver essa apresentação desse jeito. E você desconsidera todas as objeções que vierem da agora em diante e deixa tudo para resolver baixando o valor, pensando que baixando o valor ele vai comprar simplesmente pelo fato que ele falou. E acaba que isso é um equívoco, porque normalmente quando você resolve valor, e você pode resolver valor, quando você resolve valor, ele vem com outra objeção. Porque ele não sabe o valor do produto nesse momento, não tem nem noção. Então é difícil realmente que ele fale em dinheiro se ele não sabe quanto você vai pedir. Ele, no final das contas, normalmente, ele se cadastrou contigo para conhecer uma forma de viajar mais vantajosa financeiramente, não grátis. Então, para viajar mais vantajoso, tem que pagar. Então, ele estava com algum valor na mente dele. Então, zero dinheiro ele não tem. Se ele se cadastrou na promoção, na sua campanha, alguma promoção você tem para ele, alguma coisa diferente você tem. Senão, ele não estaria viajando, não teria viajado. Então, isso não é o normal. Tá bom? Isso não é coerente, não é sensato. Então, você vai ter que romper essa sensatez antes de evoluir e não querer deixar isso para valor.
Outro equívoco comum de deixar as objeções para a parte de fechamento de valor, de negociação, é acumular muitos problemas. É muito mais fácil para você resolver uma objeção, um problema de cada vez, uma dúvida de cada vez, um impasse de cada vez, do que acumular todos esses impasses. E no final, quando mostra valor, o cliente te dá 10 objeções numa tacada, e você vai ter que ir um louco desesperado resolver as 10, meio que num sufoco quase, né? Ou então quase que ele vai te fazer desistir, vai falar, pô, 10 problemas, tanto problema, esse cara não vai comprar, vou desistir. Desistir é uma coisa que é proibida, tá bom? Never give up, nunca se desiste, tá bom? Mas, mais importante do que nunca se desiste neste momento, não acumular problemas, resolver um problema de cada vez. Saiu um problema, saiu uma objeção, saiu uma dúvida, corrige. Aí passa adiante, corrige. Não passa sem corrigir, vai limpando o atendimento, sem esconder nada debaixo do tapete. A objeção vai se resolvendo na apresentação toda, salvo ele não sabe o valor. Né? E aí, toda vez que ele fala, mas hoje não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Você fala, certo, João, quanto vale? Qual o valor para ser proprietário? Ele vai falar, não sei, que você não me falou. Então, como você sabe que não tem valor? Ah, porque não tenho nada. Não, nada não, né? R$1 pelo menos você tem. Se fosse R$1, você não compraria? Sim, mas não é R$1. Não, não é R$1. Mas então, algum valor você tem? É, tenho. Tá bom, então fica calmo. Imagina hipoteticamente que no final você vê um valor e esse valor encaixa no seu orçamento. É um valor possível, tão possível como um valor que você vê que bate na sua conta e está certo. Desta forma, hoje, você se torna proprietário das férias e começa a viajar com o meu sistema de férias. Ah, se o valor encaixar, mas eu estou sem dinheiro e tal. Não, certo, mas se tiver um valor que você vê e encaixa, que faz sentido, que é coerente, que cabe no seu bolso, que não vai atrapalhar a sua vida, hoje sai daqui como proprietário, sim. É assim que se fecha valor, a apresentação inteira. Toda vez que levar para o valor, você fecha esse assunto, mata o problema de valor. E, no questionário de férias, você já sabe quanto que ele vai gastar nos próximos anos em viagem, quanto que ele gasta com hospedagem, quanto que ele tem gastado por ano. Então, quando ele fala, mas eu não tenho esse valor, você já sabe até quanto dinheiro ele tem por mês. O motivo pelo qual você já sabe quanto dinheiro ele tem por mês é porque você pega o dado de quanto ele já gasta de hospedagem por ano. Se ele gasta 3 mil por ano, isso é a mesma coisa. 3 mil por ano é a mesma coisa que R$250 por mês. Então, ele tem 250 de parcela, já temos 250 de entrada, tem quanto? Se fosse a mesma coisa, gastar os mesmos 250 para fazer uma viagem como parcela de quitação da sua propriedade de férias, como vez quitada, você pode usar e viajar para sempre. Como é que fica melhor? Viajar como locatário ou como proprietário? Aí ele provavelmente é proprietário. Ok, João, maravilha então. Então, por R$250 por mês, você já é proprietário. Acima dos 250 ou abaixo dos 250, seja qual for o valor. Se o valor encaixar no seu orçamento, você se torna proprietário das suas férias hoje. É isso mesmo? Então, você fecha... Desculpa. Estou meio gripado, estou fazendo uma pequena obra aqui no escritório. Estou gripado, no meio alérgico. Licença. Tá bom, desculpa. Então, não acumular muitos problemas, senão que ir resolvendo até os problemas financeiros e fechando sem fechar, né? Fechando sem mostrar valor. Fechando sem mostrar valor, mas colocando o cliente contra as cordas o tempo inteiro, né? Eliminando, ultrapassando objeções. Um erro muito comum, não usar soco de café. O que é soco de café? Soco de café são as iniciais de sorria, concorde, desvie, canalize e feche. Sorrir é sorrir. Concordar é concordo que você possa pensar dessa maneira. É concordar com a opinião dela, não dizer que você pensa igual. Eu concordo que você possa pensar dessa forma. Eu compreendo que você possa ver as coisas desse jeito. Eu entendo que você pensa assim. Não concordo com a sua opinião. Concordo que pensa assim, tá bom? Sorria, concordo. Desvia. Desvia é mas, porém, veja dessa outra forma. Vamos ver aqui. Você desvia, você muda a direção da coisa. Uma objeção, você sorriu, concordou e desviou. Foi para outra direção. Canaliza. O que é canalizar? Canalizar é conduzir, canalizar para a direção da solução. E fechar, e fé de café é fé de fechar. Então, vamos fazer um novo fechamento para sentir novamente a temperatura da água, para ver se o assunto está resolvido, para ver se se fechou esse assunto, para ver se ultrapassou esse problema. Não usar soco de café é fazer suas objeções mais difíceis cada dia. Usar soco de café é como andar de bicicleta. Mais que você pratica, mais bom você fica nisso, mais divertido você acha, melhor você se sente, mais fácil ultrapassar a objeção. Não ter objeções, isso acontece também, que o erro é não ter objeções por não ter feito fechamentos. Se você não coloca o cliente contra as cordas,
O cliente não dá objeção. Se o cliente não dá objeção agora, está escondido embaixo do tapete, ele vai dar depois. Então você faz fechamento, porque você quer ouvir dúvidas, objeções, porque você quer ter a chance de resolver uma de cada vez. Então deixar as objeções tudo para negociação, tudo para fechamento, é ruim, porque significa que você não fez fechamento. Se você não fez fechamento, você pode estar achando que você fez uma apresentação sensacional, o cliente passar a apresentação toda falando, sim, muito bom, muito legal, muito bacana, gostei muito, estou adorando, você é muito bom, a empresa é muito boa, tudo muito bom, mas vamos adquirir agora. E ele fala, não, hoje não vou comprar não. Por quê? Porque não estou convicto. Porque tem que conversar com o meu advogado, sabe? O que ele quiser. Tem que ver com minha tia, tem que pedir um financiamento, estou sem dinheiro. Ele comenta de 50 motivos. Ele passou a apresentação, sim, muito legal, muito bom, muito bom. Seu fechamento não foi incisivo, seu fechamento não foi forte. Ele não sentiu o poder do seu fechamento, então ele te respondeu superficialmente. Isso também acontece, você faz o fechamento e ele responde superficialmente e você pensa que resolveu, você pensa que está fechado, mas não está. Então ele fica sim, ótimo, legal, e no final você está no melhor tamanho do mundo. Então essa é a lógica de muitos sims pequeno e um grande não no final, ou a lógica de ter muito não pequeno, muita objeçãozinha pequena, e no final você consegue um grande sim porque você construiu algo muito forte no final da apresentação. E erro número 5 nesta lógica, subestimar os 3 As. Quais são os 3 As? Entender, ser consciente de que planeta você está. Você está no planeta de negócio de alto valor. Você está vendendo um produto que vale 25, 30, 40, 60 mil reais. 70 mil reais, 150 mil reais, em alguns casos já vi. Você está vendendo um produto de alto valor. Não se compra um produto de alto valor de alguém que você não confia, de alguém que não parece claro, de alguém que não parece transparente. E você tem pouco tempo para resolver tudo isso. Então tem que seguir um plano para resolver tudo isso. Então você está no negócio do alto valor. Não é todo mundo que compra um produto. Não é todo mundo que compra, não é todo mundo que é capaz de vender um produto que vale 30 mil, 50 mil, 60 mil, 40 mil, depois de uma hora de uma apresentação, para alguém que não conhecia a pessoa, que não conhecia a empresa, que não conhecia o produto, salvo que você tenha um passo a passo muito bem definido para vender esse produto de alto valor. Você está num negócio de alto impacto, porque você vai apresentar e fechar no mesmo dia. Uma chance única, uma opção única, uma oportunidade única, valor único para o dia, condição única para hoje. Amanhã isso não está mais disponível. Você não vai viver de follow-up, você vai viver do alto impacto. Fechou. Bom. Para fazer isso bem feito, para estar no mundo do alto impacto, da forma adequada, para fazer isso da forma perfeita, exata, adequada, você tem que ter um plano. Então, não subestima as exigências de estar no negócio do alto impacto. Para fazer alto impacto, tem que ter um plano, tem que quebrar objeção, tem que fazer fechamento, tem que ser firme, tem que criar empatia, tem que construir confiança. Nada do que eu falo até agora pode ser subestimado porque você está no alto valor, no alto impacto, você está performando, você está contabilizando a sua performance. Você tem que estar medindo o tempo inteiro. Fiz 10 apresentações, uma venda, 10 apresentações, 2 vendas, 50 apresentações, 5 vendas. Quanto que eu estou performando? 5% de conversão, 10% de conversão, 40% de conversão. Eu já vi gente fazer todos esses números. Já vi gente vender 5%, 10%, 30%. Já vi gente fechar mês com 70% de conversão. 7 de cada 10 apresentações em 30 dias foram vendas. Então, tudo isso é possível na medida que você aperfeiçoa o seu processo para seguir monitorando a sua performance. Então, você tem que estar vendo que dado você tem para buscar a melhoria. Se não está dando para o dado, você não sabe o que é melhor. Você está nos 3 As. Alto valor, alto impacto, alta performance. Para estar nesse nível, você precisa seguir e não subestimar nada nenhum desses 3 As. Né? De saber onde que mundo você está. Você está no alto valor, alto impacto, alta performance. E para isso, você precisa ter muito cuidado. Cuidar muito dos detalhes. Falei um monte de detalhes, eu sei. Mas este negócio é um negócio de detalhes. A indústria das propriedades de férias é uma indústria de detalhes. Alto impacto, alto valor, alta performance é detalhes. E para ter sucesso em todos esses detalhes, tem que estudar. E estudar é uma coisa que não é bicho de 7 cabeças, mas tem que parar para fazer. Ter uma pessoa que escutava esses tempos que falava assim, quando você ver um vendedor estudando tanto quanto um médico, você tem na sua frente um multimilionário, provavelmente. E essa é a realidade. Na hora que você se dedicar, treinar, estudar e pôr isso em prática, você vai começar a fazer 100 mil em 30 dias, 200 mil em 30 dias, 1 milhão em 30 dias, milhões em 30 dias. Tá bem?
Bom, gente, estes foram 5 erros, que se deve evitar numa apresentação de programas de férias, 5 erros clássicos, comuns, desde várias perspectivas. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado nesta sessão de Ricardo, a sessão com o Ricardo número 99. Próxima semana, sessão com o Ricardo número 100, onde eu vou encontrar você com um novo conteúdo. Próxima quinta-feira, 8 horas, pontual rigorosamente, vou estar aqui de novo. Muito obrigado por seu tempo. Se gostou, deixa seu like. Compartilha com algum amigo. Um forte abraço.